sobre despersonalização. É um sintoma frequente nas neuroses, né, neurose histérica, por exemplo, né, e também existe a despersonalização psicótica. Como o nome está dizendo, a pessoa não se reconhece mais enquanto ela mesma, né? Então é um sintoma basicamente neurótico, é o ego, né, que está estranhando, né, a si mesmo. Isso ocorre em geral num contexto de amor próprio diminuído, de autoestima baixa, né, e assim muito sofrimento, né, muita tristeza, muita depressão, muito sofrimento, né, basicamente, até chegar a esse ponto da pessoa passar a cogitar a hipótese, né, verossímil para ela, né, de que ela não é ela mesma mais, de que ela não é ela que está ali, né, e para discernir entre uma coisa psicótica e uma coisa neurótica, que a coisa neurótica é mais próxima da normalidade, teoricamente é mais fácil de tratar, está mais próximo, tem aquisições do desenvolvimento psíquico que a psicose não tem. Então, para fazer um discernimento, você procura ver se o ego está forte ou não. Então, quanto mais medo tiver daquilo ali, quanto mais desconforto, né, estiver sendo expressado com aquela situação de estar se sentindo não eu, né, não ele mesmo, né, a criatura se sentindo como se não fosse ela mesma que estivesse ali. Então, quanto mais tiver reclamações em relação a isso, quem é que está reclamando? É o ego que está reclamando de estar tendo que lidar com aquele tipo de questão, né? E quando é uma coisa psicótica, é que nem aquela piada do neurótico constrói castelos no ar e o psicótico mora, né, no castelo. É exatamente esse mora no castelo é que caracteriza a gravidade da coisa psicótica, que é a ruptura com a realidade, o teste de realidade não podendo ser aplicado. Observa, quando eu estou com medo de eu não ser eu mesmo, tem um teste de realidade dizendo que eu sou eu mesmo, eu deveria ser eu mesmo, né? E isso, numa psicose, a pessoa já pode ter dobrado esse cabo da boa esperança aí, ter chegado ao ponto de até preferir não ser mais ela mesma e ser qualquer outra coisa menos ela mesma. Então é uma coisa mais grave, né? Uma regressão maior. Então, de novo, o conceito de regressão e a pontos de fixação. A regressão na neurose vai até a fase anal-retentiva, né? Então, as neuroses, histeria está lá na fase fálica, a neurose obsessiva está na fase anal-retentiva, e as psicoses começam com a fase anal-expulsiva, psicose maníaco-depressiva, e para trás temos a fase oral canibalesca, a fase oral de sucção, onde encontramos a esquizofrenia hebefrênica, a catatônica está lá também e a paranoide, né, entre a fase oral canibalesca e a fase anal expulsiva, atrás, né, ponto de fixação mais regredido, né, em relação à psicose maníaco-depressiva. E o autismo está lá na fase oral de sucção, quer dizer, a pessoa nem vínculo com os objetos ela tem, há um bloqueio, né, da relação do psicossoma da criatura com o mundo externo. Como se o mundo externo não existisse, ela fica, segundo os estudiosos, como Tustin, grande estudiosa do autismo, ela descreve objetos autísticos que se caracterizam por mimetizarem, né, se referirem às funções corporais, quer dizer, mostrando uma relação poderosa que pode ser até, entre aspas, autossuficiente, a única, né, que a pessoa pode vivenciar, que é entre a mente da criatura e o corpo da criatura, gerando o autismo. Então é importante lembrar que essas coisas existem e que a psicanálise tem explicação para isso. Psicanálise, tá? Outras teorias com o nome de psicanálise perdem exatamente essa dimensão de explicar pela teoria da pulsão esses fenômenos todos. A teoria da pulsão tem explicação para todos os transtornos. Todos os transtornos mentais são explicados pela teoria da pulsão. E não vai ser, então, a despersonalização que vai deixar de ter uma explicação psicanalística. Então, do ponto de vista psicanalítico, tem essa questão da regressão. Se for muito regredida a situação, a pessoa pode acreditar que ela é realmente Dom Pedro II.
ou que ela é, na verdade, Don Quixote de la Mancha, ou que é, na verdade, um personagem de um livro aí, e sai por aí fazendo... E se for borderline, que a gente vai falar mais sobre o borderline, por exemplo, se for borderline com a perversão, pode virar que nem aquele estudante de medicina que, de tanto ficar jogando videogame ao invés de estudar medicina, né, digamos assim, ele foi lá para o cinema e matou 3 lá, tirou, né, para repetir a cena de um jogo de videogame, sei lá, que ele tinha predileção, né, de fazer. Bom, então esse tipo de maluquice, né, digamos assim, ocorre no nível de borderline, né, e num certo sentido a despersonalização tem uma coisa borderline nela, que é exatamente uma parte da criatura, lembrando aí partes, né, Freudiano, bio, né, partes, as nossas partes, né, então tem partes sadias aí, desconfiando, né, de que aquilo ali está errado, eu sou eu, afinal de contas, sempre fui eu, por que agora eu vou deixar de ser eu? Né? E tem partes que precisam se expressar, que estão sendo maltratadas, não está havendo diálogo adequado com essas partes, né? Não está havendo sabedoria suficiente para dialogar com essas partes. Vimos, né, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, semana passada a gente falou sobre o William Wilson, né? Então, se a coisa não é elaborada adequadamente, integrada adequadamente, você pode, um dos sintomas pode ser também a despersonalização, como você está vendo, parecido, né? Muito parecido com a dissociação cognitivo-afetiva clássica que acontece com todo mundo aos 5 anos de idade por causa do complexo de Édipo. Então é preciso tomar cuidado com essas coisas, porque isso pode chegar num nível, né, digamos assim, de comprometimento do ir e vir, do ego, né? Outro conceito maravilhoso do Freud é o conceito de inibição, né? Inibição, sintoma e angústia, 1926, inibição de quê? Do ego. O sintoma inibe o ego, o ir e vir do ego. Todo sintoma se impõe, né, ao ego, e o ego fica com o seu ir e vir inibido. Como uma situação de despersonalização tem essa inibição, claro, ali o cara é obrigado a dar atenção a esse conflito, como o histérico é obrigado a ir para o hospital se estiver fazendo um ataque histérico, né? Vai chegar lá, o médico vai dizer que é piti, que é não sei o quê, vai dar um Rivotril, um diazepam injetável nele, mas vai dizer que é piti, mas ele teve que ir para o hospital.